Olá, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Sou Carlos Renato Aur. Reitero mais uma vez que nos siga no YouTube para dar maior visibilidade aos nossos vídeos, os quais podem ser de interesse, de valia para outras pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um paciente que porventura tem um mal súbito. Como proceder se esse paciente tiver um mal súbito? Por exemplo, esse paciente ele pode estar na cadeira odontológica, ele pode estar no meio da rua, ele pode estar no posto de saúde, ele pode estar no supermercado, na farmácia. Então, como proceder no caso de um paciente com mal súbito? Bom, primeiramente, nós temos que ver o seguinte: esse paciente, são critérios: não responde e não respira e não tem pulso, ou melhor, não responde, o responsivo é o neurológico, é associado ao respiratório. Então, se o paciente não responde, não respira e não tem pulso, ou na verdade não, você chama esse paciente, ele não responde, aí você palpa um pulso central, normalmente o pulso carotídeo desse paciente. Esse paciente não tem um pulso central. Como você vai proceder? Se não responde e não tem pulso, obviamente ele não vai respirar, porque como eu disse, o neurológico é associado ao respiratório. Você pode chegar perto do tórax dele também e ver se está tendo movimentação o tórax. Mas normalmente, se o paciente não responde e não tem pulso, o que você vai fazer? Massagem cardíaca. E me pergunte uma coisa: se você está em dúvida, será que esse paciente está respirando? Será que esse paciente tem pulso? Você pode fazer massagem cardíaca? Sim. Na dúvida, você faça a massagem cardíaca. Então, suponhamos que esse paciente está no meio da rua, na cadeira odontológica, e ele tem um mal súbito, ele não responde e não tem pulso, você está autorizado a fazer massagem cardíaca. E a ventilação? A ventilação é opcional, mas normalmente, se você fizer massagem cardíaca, 30 compressões, no caso da respiração, na ventilação, são duas ventilações, 30 compressões e 2 ventilações. Mas se você não quiser fazer a ventilação, você pode manter as compressões torácicas e chamar o SAMU. Então, paciente não responde e não tem pulso, é igual a massagem cardíaca. Agora, uma segunda situação: se esse paciente não responde, você chama ele, senhor, ele não responde e ele tem pulso, você palpa o pulso carotídeo dele, por exemplo. Você palpando o pulso dele, você vai fazer o que é o MOVED ABCDE. Então vamos procurar pormenorizar. MOVED, M de monitor. Se você está na rua, ou às vezes num lugar onde, mesmo no consultório que não tem um monitor cardíaco, você pode usar o oxímetro de pulso, que ele ali vai lhes dar a frequência cardíaca e a saturação desse paciente. Monitor. Então, se você não tiver o monitor, você faz com oxímetro de pulso. Oxigênio. Oxigênio quando a saturação está menor que 90. Fala, Renato, mas esse paciente ele está com a saturação de 93, 94. Eu queria dar um conforto maior para ele. Eu posso dar oxigênio? Pode. Então, monitor, oxigênio V, de acesso venoso. Se você não tem o acesso venoso, você não vai poder fazer.
No trauma, o acesso venoso é bilateral, você faz 2 acessos. Por exemplo, esse paciente teve um traumatismo crânioencefálico e não está respondendo, mas tem pulso. Então você pode, no trauma não, você deve fazer 2 acessos venosos se possível. Aí o E, monitor, oxigênio, veia. E é de eletrocardiograma e exames. Assim que ele chegar, né, no pronto-socorro, numa unidade de saúde, num pronto atendimento, você vai fazer eletrocardiograma desse paciente e vai coletar exames laboratoriais. E o D é de destro. Destro é a glicemia capilar, que se você tiver também, onde você estiver, por exemplo, no consultório odontológico, um aparelhinho de destro, você pode fazer o destro desse paciente. Aí é o MOVET ABCDE. Mas o ABCDE, não precisa se preocupar com o ABCDE. O A, você vai verificar assim, com a letra, né? A ABCDE. Eu vou falar as fases para vocês, ouvintes. O A é de via aérea. Então, se esse paciente ele tem a via aérea pérvia, como você sabe que o paciente tem a via aérea pérvia? Às vezes ele tem a via aérea pérvia, ele está conversando com você. Ou, por exemplo, se ele não tem a via aérea pérvia, ele deglutiu, engasgou com alguma coisa. Esse é o A. O B é de breathing, de respiração. Esse paciente está respirando, né? Se ele não está respirando, você vai ver o quê? Pela frequência respiratória dele, e aí você vai ver a frequência respiratória e a saturação. É importante ressaltar também que se você está diante de um paciente com mal súbito, é importante salientar isso, e você não sabe o que fazer, por onde começar, comece pelos sinais vitais. Tinha um professor meu da USP que falava isso. Você não sabe por onde começar, comece aferindo a pressão, frequência cardíaca, saturação, pelos sinais vitais. Então, o A, se tem perviedade das vias aéreas. O B é a respiração, se esse paciente respira, né? Há alguns casos, quando tem um rebaixamento de nível de consciência, que o Glasgow menor ou igual a 8, aí no B que você vai ter que fazer uma intubação orotraqueal para esse paciente. O C é circulação e controle de hemorragia. No C, você vai ver o que? A pressão arterial e a frequência cardíaca desse paciente. Então, outros sinais vitais, né? A pressão arterial e a frequência cardíaca. No D, disability, quer dizer, incapacidade neurológica. Você vai fazer o Glasgow desse paciente, né? O Glasgow. E também entra no D, o destro. E, que é a glicemia capilar. E o E é a exposição e controle da hipotermia. Por exemplo, se esse paciente se afogou, por exemplo, você tira ele da coisa, você vai, né, ter que aquecer esse paciente, porque a hipotermia é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória. Mas, então, só resumindo, o paciente tem, por exemplo, está na sua cadeira, tem um mal súbito, ele não responde e não tem pulso, com pressão cardíaca. Ele não responde e tem pulso, você vai fazer o MOVED, né? MOVED ABCDE desse paciente. Muito obrigado mais uma vez. Nosso canal agradece, canal das Ciências Médicas e Odontológicas. Sou Carlos Renato Aur, sou cirurgião dentista e endodontista, professor universitário, mestre em biologia oral e sou médico emergencista e atuo também na área de clínica médica. Muito obrigado por despender o seu tempo conosco, mais uma vez.